tudo bom? Se eu diminuir aqui o volume da música, senão vocês não me escutam. Nem eu me escuto, né? E aí, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tinham me dado essa ideia anteriormente de deixar uma musiquinha de fundo enquanto eu tô lendo. Vamos fazer o teste, vamos ver se hoje vai. Tá o navegador aberto. Isso é um grande problema que pode acarretar em cair a qualidade da live, mas vamos tentar. Por enquanto tá tudo verde ali. Vamos ver se vai dar bom, vamos ver. Mas tá uma musiquinha ali de fundo, né? E aí, Ginko, tudo de boas? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Gente, vocês acreditam que eu não almocei? Eu tô inconformada comigo mesma. Como assim eu não almocei, cara? Eu não tava com fome. Aí eu não comi. Nossa, tá toda lá em cima. Enfim. Eu estou bem. Espero que todos estejam muito bem. Levando em consideração que estamos em pandemia ainda, né? Infelizmente. Ou tristeza. O negócio não acaba mais. Não aguento mais ficar em casa. Eu quero sair. Eu quero ir pra algum lugar, sei lá. E aí, Gabriel, tudo bom? Sabe, ir pro shopping só pra ir pro shopping? Pra fazer porra nenhuma, então. Eu queria. Não necessariamente no shopping, pode ser qualquer outro lugar. Sinto falta até de ir no parque, que eu nem quase não ia. Eu ia de vez em quando só. Mesmo assim, sinto falta. Vocês sentem falta também? Eu sinto falta, eu não aguento mais ficar em casa, gente. Vocês não estão entendendo. Finalmente. Ah, pelo menos uma, né? Hoje estamos aqui lendo Harry Potter e A Ordem da Fênix. Eu não sei porquê, toda vez que eu vou falar Harry Potter e A Ordem da Fênix, eu penso no Cálice de Fogo. Mas o Cálice de Fogo já foi. Toda vez. Eita, tá lavando a louça e cozinhando. Não, o almoço já tá pronto. Eu só não almocei, mas ele tá pronto lá. Eu só não quis comer porque eu não estava com fome. Tem até salada hoje. Alface com cenourinha ralada, temperadinho, bonitinho. Tem arroz que eu fiz. E meu cunhadinho tinha pedido pra mim fazer uma desconstrução da linguiça toscana e fritar pra ele comer porque ele queria desse jeito. Então eu fiz também. Mas enfim, estamos aqui no capítulo 23 de Harry Potter e a Ordem da Fênix. E o capítulo é Natal na Enfermaria Fechada. Gente, se a música estiver mais alto que minha voz, vocês me avisam pra mim abaixar, beleza? Só pra mim. Vocês entendem, né? Era por isso que Dumbledore não queria mais olhar no Harry nos olhos? Será que esperava ver Voldemort olhando através deles? Receoso talvez que o verde vivo de repente pudesse virar vermelho? Mais baixo um pouco? Beleza. Ali não dá pra baixar mais, senão não dá. Não fica mudo. Assim, talvez. Não sei, fala aí se tá bom, se tá melhor, se tá pior. Receoso talvez que o verde vivo de repente pudesse virar vermelho, com pupilas estreitas e verticais como as de um gato? Harry se lembrava de como o rosto ofídico de Voldemort uma vez irrompera na nuca do professor Quirrell e passara os dedos pela própria cabeça. E se perguntava agora como seria se Voldemort irrompesse do seu crânio. E aí, Lelout, tudo bom? Como você está? Está bem hoje? Tá melhor? Já me perdi. Aqui, achei. Sentiu-se sujo, contaminado, como se fosse portador de um vírus letal, indigno de se sentar na viagem de volta ao lado de gente inocente e limpa, cujos corpos e mentes não estavam maculados por Voldemort. Ele não apenas vira a cobra, ele fora a cobra. Sabia disso agora. Aí, então tá bom. Agora eu já sei aonde mais ou menos ele tem que ficar, entendeu? Já pras próximas já tá ajustado, digamos assim. Ocorreu-lhe então um pensamento, uma lembrança que emergira em sua mente e que fazia suas entranhas se contorcerem como cobras. O que é que ele queria além de seguidores? Uma coisa que só poderia obter escondido, como uma arma. Algo que não possuía da última vez. Eu sou a arma, pensou Harry. Era como se estivessem injetando veneno em suas veias, enregelando-o, fazendo-o suar no balanço do trem ao atravessar o túnel escuro. Sou eu que Voldemort está tentando usar.
É por isso que existem guardas à minha volta aonde vou. Não é para me proteger, é para proteger as outras pessoas. Só que não está funcionando, não podem pôr gente me guardando o tempo todo em Hogwarts. Eu ataquei o Sr. Weasley ontem à noite. Fui eu. Voldemort me levou a fazer isso e pode estar dentro de mim neste instante, escutando os meus pensamentos. Você está bem, Harry, querido? Cochichou a Sra. Weasley, inclinando-se por cima de Gina para falar com ele, enquanto o trem sacudia túnel afora. Você não está me parecendo muito bem. Está enjoado? Todos olharam para ele. Harry balançou a cabeça violentamente e ergueu a cabeça para ler um anúncio de seguro de casas. Tudo certo, Lelouch. O importante é estar aqui na presença. Fazendo bonecos, que legal. Harry, querido, você tem certeza de que está bem? A Sra. Weasley repetiu a pergunta, preocupada, quando contornavam a relva mal cuidada no centro do Largo Grimmauld. Você está ficando cada vez mais pálido. Tem certeza de que dormiu hoje à noite? Não, pera. Tem certeza de que dormiu hoje de manhã? Durma mais umas 2 horas antes do jantar, está bem? Ele concordou com a cabeça. Ali estava uma desculpa de bandeja para não conversar com ninguém, que era exatamente o que ele queria. Então, quando abriram a porta, ele passou correndo pelo porta-guarda-chuvas de perna de traço, subiu as escadas e entrou no quarto que dividia com Rony. Ali começou a andar de um lado para o outro, passando pelas camas e a moldura vazia do retrato de Phineas Nigellus, seu cérebro borbulhante de perguntas e ideias sempre mais assustadoras. Como foi que ele virara cobra? Talvez fosse um animago. Não, não podia ser, ele saberia. Talvez Voldemort fosse um animago. Pensou Harry, isso encaixaria. Ele naturalmente se transformaria em cobra. E quando está me possuindo, então nós dois. Mas isso ainda não explica como fui a Londres e voltei para minha cama num espaço de 5 minutos. Mas, por outro lado, Voldemort é o bruxo mais poderoso do mundo, excluindo Dumbledore. Provavelmente não seria problema para ele transportar alguém nessa velocidade. E então, como uma horrível pontada de pânico, pensou: mas isto é uma insanidade. Se Voldemort está me possuindo, eu estou dando a ele uma visão nítida da sede da Ordem da Fênix neste momento. Ele saberá quem pertence à Ordem e onde Sirius está. E eu vi um monte de coisas que não deveria ter ouvido, tudo que Sirius me contou na noite em que cheguei. Só havia uma coisa a fazer. Teria de abandonar o Largo Grimmauld nesse instante. Passaria o Natal em Hogwarts sem os outros, o que pelo menos os manteria sãos e salvos durante as festas. Mas não adiantaria. Ainda havia muita gente em Hogwarts para ele aleijar e ferir. E se fosse Simas, Dino ou Neville da próxima vez? Ele interrompeu a caminhada e parou, olhando para a moldura vazia de Phineas Nigellus. Uma sensação de peso estava assentando no fundo do seu estômago. Não tinha alternativa, teria de voltar para a Rua dos Alfeneiros, cortar completamente seu vínculo com os bruxos. Bom, se tinha de fazer isso, pensou. Não adiantava continuar ali, esforçando-se ao máximo para não pensar como os Dursley iriam reagir quando o encontrassem à porta de entrada 6 meses antes do esperado. Ele se encaminhou para o seu malão, bateu a tampa e trancou-o à chave. Depois, automaticamente, correu os olhos pelo quarto à procura de Edwis, antes de lembrar que ela ficara em Hogwarts. Bom, a gaiola seria uma coisa a menos a carregar. Passou então a mão em uma extremidade da mala e já a arrastara metade do caminho até a porta, quando uma voz debochada perguntou: Tá fugindo, é? Ele se virou. Phineas Nigellus apareceu na tela do seu quadro, apoiado na moldura, e olhava Harry com uma expressão divertida no rosto. Não estou fugindo, respondeu Harry secamente, arrastando o malão mais alguns passos pelo quarto. Pensei, disse Phineas Nigellus, acariciando a barba em ponta, que para pertencer à Grifinória a pessoa precisava ser corajosa. Está me parecendo que você teria se dado melhor na minha casa. Nós da Sonserina somos corajosos, sim, mas não somos burros. Por exemplo, se nos derem opção, sempre escolheremos salvar a pele. Não é a minha pele que estou salvando, disse Harry tenso, puxando o malão por um trecho do tapete ruído de traças particularmente irregular em frente à porta. Ah, estou entendendo, disse o bruxo ainda acariciando a barba. Isso não é uma fuga covarde, você está sendo nobre. Harry ignorou, sua mão já estava na maçaneta quando Phineas Nigellus disse indolentemente: Tenho um recado de Alvo Dumbledore para você. Harry se virou totalmente. Qual é? Fique onde está. Eu não me mexi, exclamou Harry, a mão ainda na maçaneta. Então, qual é o recado? Eu acabei de lhe dar, bobalhão, disse Phineas Nigellus serenamente. Dumbledore manda dizer, fique onde está. Por quê? Perguntou Harry ansioso, deixando cair o malão. Por que ele quer que eu fique? Que mais ele disse? Só isso, respondeu Phineas, erguendo uma sobrancelha fina e negra como se achasse Harry impertinente.
A irritação de Harry veio à tona como uma cobra emergindo da relva alta. Estava exausto, estava confuso além da conta. Experimentara terror, alívio e novamente terror nas últimas 12 horas. E ainda assim, Dumbledore não queria falar com ele. Então é só isso? Disse em voz alta. Fique onde está. Foi só o que me disseram também quando fui atacado por aqueles dementadores. Fique parado enquanto os adultos resolvem o problema. Harry. Mas não vamos nos dar o trabalho de lhe dizer nada, porque o seu pequeno cérebro talvez não possa entender. Sabe, disse Phineas Nigelus, em tom ainda mais alto do que Harry. Era exatamente por isso que eu detestava ser professor. Os jovens são tão infernalmente convencidos de que têm absoluta razão em tudo. Será que ainda não lhe ocorreu, meu pobre presunçoso empolado, que pode haver uma excelente razão para o diretor de Hogwarts não confiar a você cada pequeno detalhe dos planos dele? Você nunca parou, ao se sentir desprezado, a observar que a obediência às ordens de Dumbledore nunca o colocou em perigo? Não? Não. Como todos os jovens, você tem certeza de que só você sente e pensa, só você reconhece o perigo, só você é bastante inteligente para perceber o que o Lorde das Trevas está planejando. Então ele está planejando alguma coisa em relação a mim? Perguntou Harry depressa. Foi isso que eu disse? Retorquiu Phineas Nigelus, examinando indolentemente suas luvas de seda. Agora, se me dá licença, tenho mais a fazer do que escutar as agonias de um adolescente. Um bom dia para você. E ele deslizou para a borda da moldura e desapareceu de vista. Ótimo, então vá, berrou Harry para a moldura vazia, e diga ao Dumbledore que eu agradeço, por nada. A tela vazia continuou silenciosa, espumando. Harry arrastou o malão de volta aos pés da cama e se atirou de cara para baixo nas cobertas ruídas de traça, de olhos fechados, seu corpo pesado e dolorido. Tinha a sensação de ter viajado quilômetros sem fim. Parecia impossível que havia menos de 24 horas Cho Chang se aproximara dele sob o ramo de visgo. Ele estava tão cansado, tinha medo de adormecer, mas não sabia quanto tempo resistiria ao sono. Dumbledore lhe dissera para ficar. Isso devia significar que podia dormir, mas tinha medo. E se acontecesse outra vez? Ele foi afundando nas sombras. Parecia que havia um filme em sua cabeça esperando para começar. Ele se viu andando por um corredor deserto em direção a uma porta preta e simples, passando por paredes de pedra tosca, archotes e um portal aberto para um lance de escadas de pedra que descia à esquerda. Chegou à porta fechada, mas não conseguiu abri-la. Ficou parado olhando, desesperado para entrar. Alguma coisa que ele desejava de todo o coração estava atrás da porta. Um prêmio que superava todos os seus sonhos. Se ao menos sua cicatriz parasse de formigar, então ele seria capaz de pensar com maior clareza. Harry, disse a voz de Rony muito distante. Mamãe mandou dizer que o jantar está pronto, mas que guarde alguma coisa se você quiser continuar deitado. Harry abriu os olhos, mas Rony já saíra do quarto. Ele não quer ficar sozinho comigo, pensou Harry, não depois do que ouviu Moody dizer. Supunha que nenhum deles quisesse que ele continuasse ali, agora que sabiam o que havia dentro dele. Não desceria para jantar, não iria impor sua companhia a ninguém. Virou-se para o outro lado e, uns minutos depois, voltou a adormecer. Acordou muito mais tarde, mas, nas primeiras horas da manhã, suas entranhas doendo de fome e Rony roncando na cama ao lado. Apertando os olhos para enxergar, ele viu o contorno escuro de Phineas Nigelus outra vez no quadro. E lhe ocorreu que Dumbledore provavelmente mandara o bruxo para vigiá-lo caso atacasse alguém. A sensação de estar sujo se intensificou. Quase desejou não ter obedecido a Dumbledore. Se era assim que ia ser sua vida no Largo Grimald, talvez ele estivesse melhor na Rua dos Alfeneiros. Todos os outros passaram a manhã seguinte pendurando decorações de Natal. Harry não se lembrava de jamais ter visto Sirius tão bem-humorado. Estava até cantando músicas natalinas, aparentemente satisfeito porque iria ter companhia para o Natal. Harry ouviu a voz do padrinho ecoando através do soalho na fria sala de visitas onde se sentara sozinho, observando pelas janelas o céu empalidecer cada vez mais, ameaçando nevar, sentindo o tempo todo um prazer selvagem de estar dando aos outros a oportunidade de continuarem a falar dele, como deviam estar fazendo. Quando ouviu a Sra. Weasley chamar seu nome baixinho ao pé da escada por volta da hora do almoço, ele se retirou para mais longe no andar de cima e ignorou seu chamado. Por volta das 6 horas, a campainha tocou e a Sra. Black começou a gritar. Suponho que Mundungo ou outro membro da ordem estivesse à porta. Harry simplesmente se acomodou mais confortavelmente contra a parede do quarto de bicuço, onde se escondera, tentando não ligar para a fome que sentia enquanto dava ratos mortos ao hipogrifo. E aí, Coringa, tudo bom? Levou um certo susto quando alguém bateu com força na porta alguns minutos depois. Sei que você está aí, ouviu a voz de Hermione. Quero fazer o favor de sair? Quero falar com você.
O que é que você está fazendo aqui? Perguntou Harry, abrindo a porta, enquanto o bicuço recomeçava a arranhar o chão coberto de palha, à procura de pedacinhos de rato que pudesse ter deixado cair. Pensei que estivesse esquiando com seus pais. Bom, para dizer a verdade, esquiar não é bem a minha praia, respondeu Hermione, então vim passar o Natal aqui. Havia neve em seus cabelos e seu rosto estava corado de frio. Mas não conte ao Rony. Eu disse que esquiar era muito bom porque ele ficou rindo muito. Meus pais estão um pouco desapontados, mas eu falei que todos os alunos que estão levando os exames a sério ficaram em Hogwarts para estudar. Eles querem que eu me dê bem. Vão compreender. Em todo caso, disse com energia. Vamos para o seu quarto. A mãe de Rony acendeu a lareira de lá e mandou sanduíches. Harry acompanhou-a de volta ao segundo andar. Quando entrou no quarto, ficou muito surpreso de ver Rony e Gina à sua espera, sentados na cama de Rony. Vim no noitebus andante, disse Hermione despreocupada, tirando o casaco antes que Harry tivesse tempo de falar. Dumbledore me contou o que aconteceu ontem de manhã, mas precisei esperar o encerramento oficial do trimestre para viajar. A Umbridge já está livre de raiva porque vocês desapareceram bem debaixo do nariz dela. Embora Dumbledore tenha lhe explicado que o Sr. Weasley estava no St. Mungus e dera a todos vocês permissão para visitá-lo, então... Ela se sentou ao lado de Ginny e as duas e Rony olharam para Harry. Como é que você está se sentindo? Perguntou Hermione. Ótimo, disse Harry rígido. Ah, não mente, Harry, disse ela com impaciência. Rony e Gina contaram que você está se escondendo de todo mundo desde que voltaram do hospital. Disseram, foi? Comentou Harry olhando feio para Rony e Gina. Rony olhou para os pés, mas Gina continuou impassível. E está mesmo, e não quer olhar para nenhum de nós. Vocês é que não querem olhar para mim, respondeu Harry zangado. Quem sabe vocês estão se revezando para olhar e por isso se desencontram, arriscou Hermione, os cantos da boca tremendo. Muito engraçado, retorquiu Harry virando as costas. Ah, pare de se sentir incompreendido, disse Hermione com rispidez. Olha, os outros me contaram o que você ouviu ontem à noite com as orelhas sensíveis. É? Rosnou Harry com as mãos enfiadas nos bolsos, olhando a neve cair em densos flocos lá fora. Todos ficaram falando de mim, é? Muito bem, estou me acostumando. Nós queríamos falar com você, disse Gina, mas você ficou se escondendo desde que voltamos. Eu não queria que ninguém falasse comigo, respondeu Harry, sentindo-se cada vez mais exasperado. Pois foi burrice sua, disse Gina zangada, uma vez que não conhece ninguém que tenha sido possuído por você sabe quem além de mim, e eu posso lhe dizer como é que a pessoa se sente. Harry ficou muito quieto quando o impacto dessas palavras o atingiu, então girou nos calcanhares para encarar Gina. Eu me esqueci. Sorte sua, disse Gina calmamente. Me desculpe, pediu ele, e estava sendo sincero. Então, você acha que não estou possuído? Putz, deixa eu ver, eles estão no quinto ano, eles tinham 11 no primeiro, então eles estão com 16, o Harry, né? A Gina tem, acho que, 15. A Gina é um ano mais nova que eles, então a Gina tem 15 e eles têm por volta dos 16 anos. Eu acho que é isso. Ah, mano. Normal. Você não agia que nem criança com seus 15, 16 anos? Bom, você consegue se lembrar de tudo que faz. Você tem longos períodos... Você consegue se lembrar de tudo que faz? Você tem longos períodos de ausência em que não é capaz de dizer o que andou fazendo? Harry tentou se lembrar. Eu sou criança até hoje. Normal. Também tenho meus momentos de infantilidade. Todo mundo acho que tem. Quer dizer, pelo menos as melhores pessoas, né? Que as pessoas ruins não têm. As pessoas ruins nunca foram crianças. Não. Então você sabe quem nunca possuiu você, disse Gina com simplicidade. Quando ele fez isso comigo, eu não conseguia me lembrar onde tinha estado durante horas. Dava por mim em algum lugar e não sabia como tinha ido parar lá. Harry nem ousava acreditar, sentiu diminuir o peso em seu peito, independentemente de sua vontade. Mas o sonho que tive sobre seu pai e a cobra... Harry, você já teve esses sonhos antes, disse Hermione. Você teve visões do que Voldemort estava tramando no ano passado. Essa foi diferente, contestou ele balançando a cabeça. Eu estava dentro daquela cobra, era como se eu fosse a cobra. E se Voldemort tiver me transportado para Londres? Um dia, disse Hermione muito exasperada, você vai ler Hogwarts uma história. E talvez se lembre de que não é possível aparatar nem desaparatar na escola.
Nem mesmo Voldemort poderia fazer você sair voando do seu dormitório, Harry. Você não saiu de sua cama, cara, disse Rony. Eu vi você se debatendo no sono pelo menos 1 minuto antes de conseguirmos acordá-lo. Harry recomeçou a andar de um lado para o outro do quarto, refletindo. Gente, eu acho que eu sei o que está acontecendo com a minha garganta. Falta de água. Bebam água, pessoal. Ah! Tá coçando. O fone até caiu. Não, pessoal, é uma garrafa verde da H2O, mas não é H2O, tá? Queria eu que fosse. Estaria feliz tomando da H2O agora. Enfim, vamos lá. Harry recomeçou a andar de um lado para o outro do quarto, refletindo. O que estavam lhe dizendo não consolava apenas. Fazia sentido. Sem pensar, ele tirou um sanduíche do prato em cima da cama e estufou-o vorazmente na boca. Então eu não sou uma arma, pensou Harry. Seu peito inchou de felicidade e alívio, e ele teve vontade de fazer cor a Sirius quando o ouviram passar pela porta do quarto em direção ao Dibicuço. Coceira. Cantando Deus lhe dê a paz, alegres hipogrifos, a plenos pulmões. Como é que ele poderia ter sonhado em voltar à Rua dos Feneiros para passar o Natal? O prazer de Sirius em ter de novo a casa cheia e principalmente em ter Harry de volta foi contagioso. Deixara de ser o anfitrião carrancudo do verão. Agora parecia resolvido que todos deviam se alegrar tanto quanto ele, se não mais do que teriam se alegrado em Hogwarts. Enquanto trabalhava sem descanso nos preparativos para o dia de Natal, limpando e decorando a casa com a ajuda dos garotos, de modo que quando finalmente todos foram se deitar na véspera do Natal, a casa estava quase irreconhecível. Os lustres oxidados não tinham mais teias de aranha, mas guirlandas de azevinho e serpentinas douradas e prateadas. Neve mágica brilhava em montes sobre os tapetes gastos. Uma árvore grande de Natal, obtida por Mundungo e decorada com fadinhas vivas, ocultava a árvore genealógica da família de Sirius, e até as cabeças empalhadas de elfos na parede do corredor usavam gorros e barbas de Papai Noel. Harry acordou na manhã de Natal e encontrou uma pilha de presentes ao pé da cama. Rony já estava abrindo a segunda metade de uma pilha bem maior. Boa safra este ano, informou a Harry, através de uma nuvem de papel. Obrigado pela bússola para vassouras. É excelente. Melhor que o presente da Hermione. Ela me deu uma agenda para anotar deveres. Harry procurou entre os seus presentes e encontrou um com a caligrafia de Hermione. A amiga lhe dera também um livro que parecia um diário, exceto que todas as vezes que ele abria uma página ouvia coisas do tipo faça hoje ou paga o preço. Sirius e Lupin haviam presenteado Harry com uma coleção de excelentes livros, A Magia Defensiva na Prática e Seu Uso contra as Artes das Trevas, contendo esplêndidas e comoventes ilustrações coloridas de todas as contra-azarações e os feitiços descritos. Harry folheou o primeiro volume curioso. Dava para ver que seria extremamente útil nos seus planos para a AD. Hagrid lhe mandara uma carteira de pele marrom que tinha presas, que ele supunha fosse um feitiço anti-ladrão, mas que infelizmente o impediu de usá-la para guardar dinheiro sem perder os dedos. Sim, na casa do Largo Grimmauld, que é a casa dos Black, do Sirius Black no caso, tipo, ele é o último herdeiro da família, a mãe dele costumava, tipo, quando o elfo doméstico dela ficava velho, ela degolava ele e empalhava a cabeça e pendurava na parede, como se fosse, tipo, sei lá, um troféu, não sei. Bizarro. E o sonho do monstro, que é o atual elfo doméstico da casa dos Black, que é o monstro, né? O sonho dele é se tornar uma cabeça empalhada na parede. Olha isso, gente. O presente de Tonks foi um pequeno modelo de Firebolt que ele fez voar pelo quarto, desejando ainda ter a sua versão em tamanho natural. Rony lhe dera uma enorme caixa de feijõezinhos de todos os sabores, o senhor e a senhora Weasley, costumeiro suéter tricotado à mão e algumas tortas de frutas secas e especiarias. Né? E Dobby, um quadro realmente horrendo que Harry suspeitava ter sido pintado pelo próprio elfo. Acabara de virá-lo para ver se ficava melhor de cabeça para baixo, quando ouviram um craque, e Fred e George aparataram aos pés de sua cama. Feliz Natal, desejou-lhe George. Não desça agora. Por que não? Perguntou Rony. Mamãe está chorando outra vez, comentou Fred pesaroso. Percy devolveu o pullover de Natal. Sem nenhum bilhete? Acrescentou George. Não perguntou como vai o papai, nem o visitou, nem nada.
Tentamos consolá-la, disse Fred, contornando a cama para espiar o quadro de Harry. Eu disse a ela que Percy não passa de um monte de bosta de rato metido à besta. Não adiantou, comentou George, se servindo de um sapo de chocolate. Então Lupin nos substituiu. Acho que é melhor deixar que ele a console antes de descermos para o café. Afinal, que é que isso pretende retratar? Perguntou Fred, apertando os olhos para entender o quadro de Dobby. Parece um gibão com 2 olhos negros. É o Harry, exclamou George, apontando para as costas do quadro. É o que diz aqui. Está bem parecido, comentou Fred rindo. Harry atirou nele a nova agenda de deveres. Ela bateu na parede oposta e caiu no chão, dizendo alegremente: se você pôs os pingos nos is e cortou os t's, então pode fazer o que quiser. Eles se levantaram e se vestiram. Ouviram os vários moradores da casa desejando Feliz Natal uns aos outros na descida. Encontraram Hermione. Obrigada pelo livro, Harry, disse ela feliz. Há séculos que eu andava querendo essa nova teoria de numerologia, e aquele perfume é realmente diferente, Rony. Nem por isso, disse Rony. Pra quem é esse aí? Perguntou, indicando com a cabeça o presente muito bem embrulhado que Hermione carregava. Monstro, disse ela animada. É melhor não ser roupa, preveniu a Rony. Você lembra o que Sirius disse? O monstro sabe demais, não pode ser libertado. Não é roupa, respondeu Hermione, embora se eu pudesse certamente lhe daria outra coisa para usar em vez daquele trapo imundo. Não, é uma colcha de retalhos. Achei que poderia alegrar o quarto dele. Que quarto? Perguntou Harry, baixando a voz para cochichar, pois estavam passando pelo retrato da mãe de Sirius. Bom, o Sirius diz que não é bem um quarto, é mais uma toca, explicou Hermione. Pelo que sei, ele dorme embaixo do aquecedor, naquele armário junto à cozinha. A senhora Weasley era a única pessoa no porão quando eles chegaram. Estava parada ao lado do fogão e parecia ter tido uma forte gripe quando lhes desejou Feliz Natal, e todos desviaram o olhar. Ah, então esse é o quarto do monstro? Disse Rony, indo até uma porta encardida no canto oposto da despensa. Harry nunca a vira aberta. É, disse Hermione, agora um pouco nervosa. Acho que é melhor batermos. Rony bateu na porta com os nós dos dedos, mas não houve resposta. Deve andar bisbilhotando lá em cima, disse ele, e sem maior hesitação, escancarou a porta. Ih! Harry espiou para dentro. A maior parte do armário estava ocupada por um enorme aquecedor antigo, mas no espacinho embaixo da tubulação, o monstro arrumara para ele um lugar que se assemelhava a um ninho. Um emaranhado de trapos variados e cobertores velhos, mal cheirosos, em que o monstro se aconchegava para dormir toda a noite. Aqui e ali, entre as roupas, havia pão dormido e farelos embolorados de queijo. Em um canto brilhavam pequenos objetos e moedas que Harry imaginava que o elfo tivesse salvo, como uma pega do expurgo que Sirius estava fazendo na casa. E também conseguira salvar as fotografias de família que Sirius jogara fora, durante o verão. Os vidros podiam estar partidos, mas as pessoas em preto e branco olhavam-no com arrogância, inclusive. Ele sentiu um solavanco no estômago. A mulher de cabelos negros e pálpebras caídas, a cujo julgamento ele assistira na penseira de Dumbledore, Bellatrix Lestrange. Pelo jeito, a fotografia dela era a favorita de monstro. Ele a colocara à frente das demais e colara o vidro inabilmente com fita adesiva. Acho que vou deixar o presente dele aí, disse Hermione, colocando o embrulho bem feito no côncavo dos trapos e cobertas, e fechando silenciosamente a porta. Ele o encontrará mais tarde. Isto resolverá. Pensando bem, disse Sirius, saindo da despensa com um enorme peru na hora em que eles fechavam a porta do armário. Alguém tem visto o monstro ultimamente? Não o vejo desde a noite em que voltamos, respondeu Harry. Você estava expulsando o monstro da cozinha. É, disse Sirius, franzindo a testa. Sabe, acho que essa foi a última vez que o vi também. Deve estar escondido em algum lugar lá fora. Ele não poderia ter ido embora, perguntou Harry. Quero dizer, quando você disse fora, será que ele não pensou que você queria dizer fora da casa? Não, elfos domésticos não podem ir embora, a não ser que ganhem roupas. Estão presos à casa da família. Eles podem sair de casa se realmente quiserem, contrapôs Harry. Dobby saiu da casa dos Malfoy para me dar avisos há 3 anos. Tinha de se castigar depois, mas ainda assim saía. Sirius pareceu ligeiramente desconcertado por um momento, então disse... Vou procurá-lo depois. Imagino que o encontre lá em cima, se acabando de chorar em cima dos calções velhos da minha mãe, ou coisa parecida. Naturalmente pode ter se escondido no armário de ventilação e morrido, mas não devo alimentar esperanças. Fred, George e Rony riram. Hermione, porém, pareceu censurá-lo. Depois do almoço natalino, os Weasley, Harry e Hermione estavam programando visitar mais uma vez o Sr. Weasley, acompanhados por Olho Tonto e Lupin.
Mundungo apareceu em tempo de provar o pudim de Natal e a sobremesa, tendo conseguido pedir um carro emprestado para a ocasião, pois o metrô não funcionava no dia de Natal. O carro, que Harry duvidava muito que tivesse sido obtido com o consentimento do dono, fora ampliado por dentro com um feitiço, como o do velho Ford Anglia da família Weasley. Embora externamente tivesse tamanho normal, 10 pessoas afora Mundungo no lugar do motorista podiam se acomodar com conforto dentro dele. A Sra. Weasley hesitou antes de entrar. Harry sabia que sua desaprovação a Mundungo conflitava com seu desagrado em viajar sem auxílio da magia. Mas finalmente o frio que fazia na rua e as súplicas dos filhos venceram e ela se sentou de boa vontade no banco traseiro entre Fred e Guy. A viagem até os St. Mungus foi muito rápida porque quase não havia tráfego nas ruas. Um punhadinho de bruxas e bruxos andavam furtivamente pela rua de outro modo deserta, a caminho do hospital. Harry e os outros desceram do carro e Mundungo virou a esquina para aguardá-los. Eles foram displicentemente até a vitrine onde havia um manequim vestido de nylon verde. Então, um a um, atravessaram o vidro. A recepção assumira um ar agradavelmente festivo. Os globos de cristal que iluminavam os St. Mungus haviam sido coloridos de vermelho e dourado, transformando-se em gigantescas bolas natalinas iluminadas. Ramos de azevinha emolduravam todas as portas, e árvores de Natal brancas cintilavam em todos os cantos, cobertas de neve mágica e pingentes de gelo. E no alto, uma estrela dourada. O local estava menos cheio do que da última vez, embora, a meio caminho do quarto, Harry se visse empurrado para o lado por uma bruxa com uma laranjinha entalada na narina esquerda. Briga de família, é? Disse a bruxa da recepção, dando um sorriso pretensioso. A senhora é a terceira que vejo hoje. Danos causados por feitiços. Quarto andar. Encontraram o Sr. Weasley recostado na cama com os restos do almoço de Natal em uma bandeja sobre o colo e uma expressão acanhada no rosto. Tudo bem, Arthur? Perguntou a Sra. Weasley depois que todos o cumprimentaram e entregaram os presentes. Ótimo, ótimo, respondeu ele, um pouco animado demais. Você não viu o curandeiro Smithwick, viu? Não, respondeu sua mulher desconfiada. Por quê? Nada, tornou ele aéreamente, começando a desembrulhar a pilha de presentes. Bom, todos passaram um bom dia? O que foi que vocês ganharam de Natal? Ah, Harry, isto é absolutamente maravilhoso! Acabara de abrir o presente de chaves de parafuso e fio de solda que o garoto lhe dera. A Sra. Weasley não parecia inteiramente satisfeita com a resposta do marido. Quando ele se inclinou para apertar a mão de Harry, ela deu uma espiada nas ataduras sob sua camisa. Arthur, trocaram suas ataduras. Por que trocaram suas ataduras um dia antes, Arthur? Me disseram que não precisariam trocá-las até amanhã. Quê? Exclamou o Sr. Weasley, parecendo um tanto assustado e puxando as cobertas para cobrir o peito. Não é nada. Ele pareceu esvaziar, como um balão, sob o olhar penetrante da Sra. Weasley. Bom, não se aborreça, Molly, mas Augusto Pai teve uma ideia. Ele é o curandeiro estagiário, sabe? Um rapaz ótimo e muito interessado em, medicina complementar. Quero dizer, alguns remédios tradicionais dos trouxas, eles chamam de pontos, Molly, e dão muito certo nos ferimentos dos trouxas. A Sra. Weasley deixou escapar um grito algourento, algo entre um grito e um rosnado. Lupin se afastou da cama em direção ao lobisomem, que não tinha visitas, e observava tristemente o grupo que rodeava o Sr. Weasley. Guy resmungou alguma coisa, pretextando ir apanhar uma xícara de chá, e Fred e George se levantaram de um pulo para acompanhá-lo sorrindo. Você está querendo me dizer? Ela elevava a voz a cada palavra, aparentemente sem se dar conta de que seus acompanhantes estavam procurando um lugar para sumir. Que anda se metendo com remédios de trouxas? Me metendo não, Molly querida, disse ele em tom de súplica. Foi só uma coisa que pai e eu quisemos experimentar, só que, infelizmente, bom, nesses tipos de ferimentos, não parece funcionar tão bem quanto esperávamos. O que significa? Bom, não sei se você sabe o que são pontos. Parece que você andou tentando costurar a sua pele, disse a Sra. Weasley com uma risada seca. Mas nem você, Arthur, poderia ser tão burro. Acho que também vou querer uma xícara de chá, disse Harry ficando em pé. Hermione, Rony e Gina quase correram para a porta com Harry. Quando a porta se fechou, eles ouviram a Sra. Weasley gritar. Como assim? Essa é a ideia geral! É típico do papai, disse Gina balançando a cabeça quando seguiam pelo corredor. Pontos, é mole. Bem, sabe, eles funcionam com ferimentos não mágicos, disse Hermione, querendo ser justa. Suponho que alguma coisa no veneno daquela cobra os dissolve ou coisa parecida. Onde será que fica o salão de chá? Quinto andar, disse Harry, lembrando-se do letreiro atrás da bruxa na recepção.
Eles foram andando pelo corredor, passaram por portas duplas e descobriram uma escada desconjuntada ladeada de mais retratos de curandeiros de cara cruel. Quando subiam, os vários curandeiros chamaram os garotos, diagnosticando males estranhos e sugerindo remédios horríveis. Rony ficou seriamente ofendido quando um bruxo medieval gritou que ele tinha um caso grave de sarapintose. E o que é isso? Perguntou ele zangado, enquanto o curandeiro o perseguia por mais 6 quadros, empurrando os ocupantes para o lado. É uma doença gravíssima da pele, jovem senhor, que vai deixá-lo marcado de bexigas e ainda mais horrendo do que já é. Olha só quem está falando, exclamou Rony com as orelhas ficando vermelhas. O único remédio é tirar o fígado de um sapo, atá-lo firme ao seu pescoço e na lua cheia o jovem senhor fica nu em uma barrica de olhos de enguia. Eu não tenho sarapintose, mas as feias marcas em seu rosto, jovem senhor. São sardas, disse Rony furioso. Agora volte para o seu quadro e me deixe em paz. Ele se virou para os outros, que estavam decididos a se manter impassíveis. Que andar é esse? Acho que é o 5º, disse Hermione. Não, é o 4º, contestou Harry. Mais um. Mas ao chegar ao patamar, ele parou de chofre, arregalando os olhos para uma pequena janela recortada nas portas duplas que marcavam o início de um corredor com o letreiro Danos causados por feitiços. Um homem os espiava com o nariz colado no vidro. Tinha cabelos louro ondulados, olhos azuis vivos e um grande sorriso fixo que revelava dentes ofuscantemente brancos. Caracas! Exclamou Rony, olhando também para o homem. Ah, minha nossa! Exclamou Hermione de repente, parecendo ofegar. Professor Lockhart! O antigo professor de defesa contra as artes das trevas abriu as portas e se encaminhou para eles, usando um longo roupão lilás. Ora, alô vocês aí! Chamou. Imagino que queiram o meu autógrafo, não é? Ele não mudou nadinha, murmurou Harry para Gina, que sorriu. Como vai, professor? Falou Rony, se sentindo um pouco culpado. Fora sua varinha defeituosa que afetara assim a memória de Lockhart. E ele fora parar no St. Mungus, mas como, na hora do acidente, o bruxo estava tentando apagar permanentemente as memórias dos garotos, a pena que Harry sentia era limitada. Estou muito bem, obrigado, respondeu o professor exuberante, puxando do bolso uma pena de pavão já muito amassada. Então, quantos autógrafos vocês querem? Agora aprendi a fazer escrita simultânea, sabem? No momento não queremos nenhum, obrigado, disse Rony, erguendo as sobrancelhas para Harry, que perguntou. Professor, o senhor pode ficar passeando pelos corredores? Não devia estar na enfermaria? O sorriso desapareceu gradualmente do rosto de Lockhart. Por alguns momentos ele mirou atentamente o rosto de Harry. Depois disse, nós já nos encontramos antes, não? Ah, encontramos. O senhor costumava ensinar defesa contra as artes das trevas em Hogwarts, lembra? Ensinar? Repetiu ele, parecendo ligeiramente perturbado. Eu? Ensinando? Então o sorriso reapareceu em seu rosto tão inesperadamente que assustou. Ensinei tudo o que você sabe, espero, não? Bom, que tal aqueles autógrafos então? Vamos dizer 1 dúzia para vocês poderem distribuir aos amiguinhos. E ninguém ser esquecido? Mas nesse instante apareceu uma cabeça à porta no fim do corredor e uma voz chamou. Gilderoy, seu garoto travesso, onde é que você anda? Uma curandeira de aspecto maternal, usando uma guirlanda de pingentes de Natal nos cabelos, saiu depressa pelo corredor, sorrindo calorosamente para Harry e os outros. Ah, Gilderoy, você tem visitas? Que beleza! E no dia de Natal, sabem, ele nunca recebe visitas, coitadinho, e não consigo imaginar por quê. Ele é tão gracinha, não é? Estou dando autógrafos, disse Gilderoy à curandeira, com outro sorriso cintilante. Eles querem muitos e não aceitam não como resposta. Só espero que tenhamos fotografias suficientes. Escutem só ele, falou a curandeira, segurando o braço de Lockhart e sorrindo carinhosamente para o bruxo, como se ele fosse uma criança precoce de 2 anos. Ele era muito conhecido há alguns anos. Temos esperança de que esse gosto pelos autógrafos seja um sinal de que sua memória esteja voltando. Querem vir por aqui? Ele está em uma enfermaria fechada, sabem? Deve ter escapulido enquanto eu entrava com os presentes de Natal. Normalmente a porta fica trancada. Não que ele seja perigoso, mas... E ela baixou a voz e sussurrou. É um perigo para ele mesmo. Deus o abençoe. Não sabe quem é. Entendem? Sai por aí e não consegue se lembrar como voltar. Que bom vocês terem vindo vê-lo. Ah, fez Rony apontando inutilmente para o andar de cima. Na verdade estávamos... Mas a curandeira sorria para eles, ansiosa, e o murmúrio com que Rony disse tomar uma xícara de chá se perdeu. Os garotos se entreolharam impotentes e acompanharam Lockhart e a curandeira pelo corredor. Não vamos nos demorar, disse Rony em voz baixa. A curandeira apontou a varinha para a porta da enfermaria já no ticket e murmurou. Alô, Romura!
A porta se abriu e ela entrou à frente, segurando com firmeza o braço de Gilderoy, e o acomodou em uma poltrona ao lado da cama. Esta é a nossa enfermaria para doenças prolongadas, informou a Harry, Hermione e Ginny em voz baixa, para danos permanentes causados por feitiços. É claro que com tratamento intensivo, com poções e feitiços e um pouco de sorte, podemos obter alguma melhora. Gilderoy parece estar recuperando alguma consciência, e conseguimos uma melhora sensível no Sr. Bold. Parece estar recuperando a capacidade de falar bastante bem, embora ainda não fale uma língua reconhecível. Bem, preciso terminar de entregar os presentes de Natal. Vou deixar vocês conversarem. Harry olhou ao seu redor. A enfermeira apresentava sinais inconfundíveis de ser uma casa permanente para seus pacientes. Havia um número maior de pertences pessoais perto das camas do que na enfermaria do Sr. Weasley. A parede em torno da cabeceira da cama de Gilderoy, por exemplo, estava empapelada com fotos dele, toda sorrindo, com dentes à mostra, acenando para os recém-chegados. Ele autografara várias delas em uma caligrafia infantil e desajeitada. No momento em que a curandeiro deixou na poltrona, Gilderoy puxou para perto uma pilha de fotos, apanhou uma pena e começou a assiná-las febrilmente. Você pode colocá-los no envelope, disse Gilderoy, tirando no colo de Gina uma as fotos autografadas, à medida que as assinava. Não estou esquecido, sabe? Não, ainda recebo muitas cartas de fã. Gladys Gudgeon escreve semanalmente. Eu só queria saber por quê. Ele se calou, parecendo ligeiramente intrigado. Em seguida sorriu e voltou a assinar as fotos com renovado vigor. Suspeito que seja apenas pela minha beleza. Um bruxo de rosto macilento e ar triste estava deitado na cama oposta, contemplando fixamente o teto. Acabou as músicas? Tá. Bugs. Resmungava sozinho e parecia inconsciente de tudo mais. 2 camas adiante havia uma mulher com a cabeça inteira coberta de pelos. Harry lembrou-se de uma coisa parecida que acontecera a Hermione no 2º ano de escola. Embora, felizmente, em seu caso, o dano não tivesse sido permanente. A um extremo da enfermaria tinham corrido cortinas floridas em torno de 2 camas para proporcionar aos ocupantes e suas visitas um pouco de privacidade. Tome, Agnes, disse a curandeira animada à mulher de cara peluda, entregando-lhe uma pequena pilha de presentes de Natal. Está vendo? Você não foi esquecida. E seu filho mandou uma coruja avisando que vem visitá-la hoje à noite. Então, é uma coisa boa, não é? Agnes soltou vários latidos fortes. E olhe só, Broderico, mandaram-lhe um vaso de plantas e um lindo calendário com um hipogrifo diferente para cada mês. Isso vai alegrar as coisas, não acha? Disse a curandeira e, se aproximando do homem que resmungava, colocou uma planta muito feia com longos tentáculos sobre o seu armário de cabeceira e pregou o calendário na parede com a varinha. E senhora Longbottom, a senhora já está indo embora? Harry virou a cabeça depressa. As cortinas em torno das 2 camas no extremo da enfermaria tinham sido abertas e 2 visitantes vinham pelo corredor que dividia as camas. Uma velha bruxa de aparência formidável, usando um longo vestido verde, uma pele de raposa comida de taças e um chapéu cônico enfeitado com o que era, sem erro, um urubu empalhado. E acompanhando-a com uma expressão totalmente deprimida, Neville. Com um clarão de instantânea compreensão, Harry percebeu quem deviam ser as pessoas nas camas do fim da enfermaria. Olhou para todos os lados aflito, procurando uma maneira de distrair os outros para que Neville pudesse sair da enfermaria sem que o vissem. Nem lhe perguntassem nada, mas Rony também erguera a cabeça ao ouvir o nome Longbottom. E antes que Harry pudesse impedi-lo, chamou: Neville! Neville se assustou e se encolheu, como se uma bala tivesse acabado de passar por ele de raspão. Somos nós, Neville, disse Rony animado, levantando-se. Você viu... O Lockhart está aqui. Quem é que você estava visitando? Seus amigos, Neville querido? Perguntou gentilmente a avó do garoto, examinando os 3. Neville pareceu desejar que estivesse em qualquer outro lugar do mundo, menos ali. Um colorido vermelho arroxeado foi subindo pelo seu rosto gorducho e ele tentou evitar fazer contato visual com qualquer um deles. Ah, sim, disse a avó fitando Harry e estendendo a mão enrugada que lembrava uma garra para ele apertá-la. Sim, eu sei quem você é claro. Neville fala muito bem de você. Obrigado, disse Harry apertando a mão estendida. Neville não ergueu os olhos, fixava os próprios pés, o rubor em seu rosto aumentando sem parar. E vocês dois são obviamente os Weasley, continuou a senhora Longbottom, oferecendo regiamente a mão a Rony e depois a Gina. Eu conheço seus pais, não muito bem, é claro. São boa gente. E você deve ser Hermione Granger. Hermione parecia muito surpresa que a senhora Longbottom soubesse seu nome, mas apertou-lhe a mão assim mesmo.
Neville me contou tudo sobre você. Ajudou-o a sair de alguns apuros, não foi? Ele é um bom menino, disse lançando ao neto um olhar de severa apreciação do alto do nariz. Mas receio dizer que não tem o talento do pai. E ela indicou com um aceno brusco de cabeça as 2 camas no fim da enfermaria, fazendo o urubu empalhado no chapéu tremer assustadoramente. Que? Exclamou Rony parecendo admirado. Harry queria pisar o pé do amigo, mas isso é muito mais difícil de fazer sem ninguém notar quando se está usando jeans em vez de vestes. É o seu pai que está ali, Neville? Que é isso? Exclamou a senhora Longbottom com severidade. Você não contou aos seus amigos o que aconteceu com seus pais, Neville? Neville deu um suspiro profundo, olhou para o teto e balançou a cabeça. Harry não se lembrava de ter sentido mais pena de alguém, mas não conseguia pensar em algum jeito para ajudar Neville a sair daquela situação. Ora, não é nenhuma vergonha, disse a senhora Longbottom zangada. Você devia sentir orgulho, Neville. Orgulho! Eles não deram a saúde e a sanidade para seu único filho ter vergonha deles, entende? Eu não sinto vergonha, explicou Neville com a voz fraquinha, ainda olhando para qualquer lado, menos para Harry e os outros. Rony agora estava nas pontas dos pés para espiar os pacientes das 2 camas. Bom, você tem uma maneira engraçada de demonstrar, disse a senhora Longbottom. Meu filho e a mulher, continuou ela virando-se com arrogância para Harry, Ron, Hermione e Gina, foram torturados até a insanidade pelos seguidores de você sabe quem. Hermione e Gina levaram as mãos à boca. Rony parou de esticar o pescoço para dar uma espiada nos pais de Neville e pareceu mortificado. Eles eram aurores, sabem? E muito respeitados na comunidade bruxa, excepcionalmente talentosos os 2. Sim, Alice, querida, que foi? A mãe de Neville viera andando lentamente pela enfermaria de camisola. Já não tinha o rosto cheio e feliz que Harry vira na velha fotografia de Moody com os participantes da Ordem da Fênix inicial. Seu rosto estava fino e cansado agora. Os olhos pareciam grandes demais e seus cabelos tinham ficado brancos, ralos e sem vida. Ela não parecia querer falar, ou talvez não fosse capaz, mas fez gestos tímidos em direção a Neville, segurando alguma coisa na mão estendida. Outra vez, disse a senhora Longbottom, parecendo um tantinho cansada. Muito bem, Alice querida, muito bem, Neville, apanhe o que quer que seja. Mas Neville já esticara a mão em que a mãe deixou cair uma embalagem de chiclete de Baby-Bola. Muito bem, querida, tornou a avó de Neville num tom falsamente animado, dando palmadinhas no ombro da mãe do garoto. Mas Neville disse baixinho. Obrigado, mamãe. A mãe voltou vacilante para o fundo da enfermaria, cantarolando para si mesma. Neville olhou para os outros, uma expressão de rebeldia no rosto, como se os desafiasse a rir, mas Harry achava que nunca vira nada menos engraçado na vida. Bom, é melhor irmos andando, suspirou a senhora Longbottom, calçando longas luvas verdes. Foi um prazer conhecer vocês. Neville, põe a embalagem na cesta. A esta altura já deve ter lhe dado o suficiente para empapelar o seu quarto. Mas quando saíram, Harry tinha certeza de ter visto Neville guardar a embalagem do chiclete no bolso. A porta se fechou. Eu nunca soube, disse Hermione com cara de choro. Nem eu, disse Rony com a voz meio rouca. Nem eu, sussurrou Gina. Todos olharam para Harry. Eu sabia, confirmou ele abatido. Dumbledore me contou, mas eu prometi não repetir para ninguém. Foi por isso que Bellatrix Lestrange foi mandada para Azkaban, por usar a maldição Cruciatus nos pais de Neville até eles enlouquecerem. Bellatrix Lestrange fez isso, sussurrou Hermione horrorizada. Aquela mulher de quem o monstro guarda a fotografia na toca? Fez-se um longo silêncio interrompido pela voz zangada de Lockhart. Olhem, eu não aprendi escrita simultânea à toa, sabem? E assim, pessoal, acabou o primeiro capítulo do dia. Ai, meu nariz. Vamos beber mais um pouquinho de água? É bom, né? Só as musiquinhas de fundo. Eita. Vamos lá. Capítulo 24. Oclumência. Monstro acabou se sabendo andar escondido no sótão. Sirius contou que o encontrara lá em cima, coberto de pó, sem dúvida procurando mais relíquias da família Black para esconder em seu armário. Embora Sirius parecesse satisfeito com essa história, Harry se sentiu inquieto. Monstro parecia estar mais bem-humorado quando reapareceu. Seus resmungos azedos tinham diminuído bastante e passara a obedecer às ordens mais docilmente do que de costume. Embora uma ou duas vezes Harry o tivesse surpreendido encarando-o com avidez, mas sempre desviando rapidamente o olhar quando via que o garoto percebera.
Harry não mencionou suas vagas suspeitas a Sirius, cuja alegria começara a evaporar muito rapidamente agora que passara o Natal. À medida que se aproximava o dia da partida dos garotos a Hogwarts, ele foi se tornando mais inclinado ao que a Sra. Weasley chamava de macambuzice. Quando ficava taciturno e resmungão e muitas vezes se retirava para o quarto de bicuço durante horas. Sua tristeza infiltrava-se na casa por baixo das portas como um gás venenoso infectando a todos. Harry não queria deixar Sirius outra vez, apenas em companhia de monstro. De fato, pela primeira vez na vida, não estava contando os dias que faltavam para regressar a Hogwarts. Voltar à escola significava colocar-se mais uma vez sob a tirania de Dolores Umbridge, e sem dúvida conseguira passar à força mais uma dúzia de decretos na ausência dos garotos. Não havia partidas de quadribol pelas quais ansiar, agora que fora expulso. Havia toda a probabilidade de que a carga de deveres de casa aumentasse à medida que os exames se aproximavam, e Dumbledore continuava distante, como sempre. De fato, se não fosse pela AD, Harry achava que teria suplicado a Sirius para deixá-lo abandonar Hogwarts e continuar no Largo Grimmauld. Então, no último dia de férias, aconteceu uma coisa que fez Harry positivamente temer o regresso à escola. Harry, querido, disse a Sra. Weasley, metendo a cabeça no quarto que ele ocupava com Rony, onde os dois estavam jogando xadrez de bruxa, observados por Hermione, Gina e Bichento. Pode vir à cozinha? O professor Snape quer dar uma palavrinha com você. Harry não registrou imediatamente o que ouvira. Uma de suas torres estava travando uma violenta batalha com um peão de Rony, e ele o incentivava com entusiasmo. Achata ele! Achata ele! É só um peão, seu idiota! Desculpe, Sra. Weasley, que foi que a senhora disse? O professor Snape, querido, na cozinha. Gostaria de lhe falar. O queixo de Harry caiu de terror. Olhou para Rony, Hermione e Gina, todos igualmente boquiabertos para ele. Bichento, a quem Hermione vinha contendo com dificuldade nos últimos 15 minutos, saltou alegremente sobre o tabuleiro, fazendo as peças correrem a se proteger, guinchando a plenos pulmões. Snape? Repetiu Harry sem entender. Professor Snape, querido, corrigiu a Sra. Weasley. Vamos logo, depressa. Ele disse que não pode se demorar. O que é que ele quer com você? Indagou Rony, parecendo nervoso quando a Sra. Weasley se retirou do quarto. Você não fez nada, fez? Não, retrucou Harry indignado, vasculhando os miolos para tentar lembrar o que poderia ter feito que levasse Snape a segui-lo até o Largo Grimmauld. Será que o seu último dever merecia um i? 1 minuto e pouco depois, ele empurrou a porta da cozinha e encontrou Sirius e Snape sentados à longa mesa do aposento, olhando em direções opostas. O silêncio entre os dois estavam carregados de mútua intolerância. Havia uma carta aberta sobre a mesa diante de Sirius. Fez Harry para anunciar sua presença. Snape se virou para olhá-lo, o rosto emoldurado por cortinas de cabelos oleosos. Sente-se, Potter. Sabe, disse Sirius em voz alta, se recostando e se apoiando nas pernas traseiras da cadeira, e falando para o teto. Acho que eu preferia que você não desse ordens aqui. É a minha casa, sabe? Um rubor ameaçador afluiu ao rosto pálido de Snape. Harry sentou-se na cadeira ao lado de Sirius e defronte do professor. Eu devia vê-lo sozinho, Potter, disse Snape, o riso desdenhoso crispando sua boca. Mas Black... Sou o padrinho dele, disse Sirius ainda mais alta. Estou aqui por ordem de Dumbledore, continuou Snape, cuja voz em contraposição ficava cada vez mais baixa e sibilante. Mas sem dúvida, fique, Black. Eu sei que você gosta de se sentir participante. O que você quer dizer com isso? Retorquiu Sirius, deixando a cadeira recair nos 4 pés com um forte baque. Simplesmente que tenho certeza de que você deve se sentir frustrado pelo fato de não poder fazer nada de útil. Snape enfatizou delicadamente a frase. Pela ordem. Foi a vez de Sirius corar. A boca de Snape se crispou em trufo ao se dirigir a Harry. O diretor me mandou dizer, Potter, que quer que você estude oclumência neste trimestre. Estude o quê? Perguntou Harry sem entender. O desdém de Snape se tornou mais pronunciado. Oclumência, Potter, a defesa mágica da mente contra a penetração externa, um ramo obscuro da magia, mas extremamente útil. O coração de Harry começou a bater realmente forte. Defesa contra a penetração externa? Mas ele não estava sendo possuído, todos tinham concordado com isso. Vai ficar oscilando muito aí, meu filho? Se ficar oscilando, a live cai bem. Aí não dá certo. Será que eu vou ter que desligar a música? Pra esse trem parar de oscilar assim, desse jeito? Ou será que é quando troca a música, tipo, começa uma música nova, ele começa a oscilar porque tá carregando a música? Talvez. Sei lá. Por que eu tenho que estudar Deixa eu escapar?
Porque o diretor acha que é uma boa ideia, disse Snape suavemente. Você receberá aulas particulares uma vez por semana, mas não contará a ninguém o que está fazendo, muito menos a Dolores Umbridge, entendeu? Sim, senhor, disse Harry. E quem é que vai me ensinar? Snape ergueu uma sobrancelha. Eu, respondeu. Harry teve a terrível sensação de que suas entranhas estavam derretendo. Aulas extras com Snape? Que é que ele fizera para merecer isso? Olhou rápido para Sirius buscando apoio. Por que Dumbledore não pode ensinar ao Harry? Perguntou Sirius agressivamente. Por que você? Porque suponho que seja uma prerrogativa do diretor delegar as tarefas menos agradáveis, disse Snape suavemente. Posso lhe garantir que não pedi esse encargo. Levantou-se. Espero você às 6 horas da tarde na segunda-feira, Potter, minha sala. Se alguém lhe perguntar, diga que está tomando aulas particulares de poções. Ninguém que tenha visto você em minhas aulas poderia negar que precisa de reforço. Ele se virou para ir embora, a capa preta de viagem se enfunando como uma cauda. Espere um momento, pediu Sirius, sentando-se mais reto na cadeira. Snape se virou para encarar os dois desdenhoso. Estou com muita pressa, Black. Ao contrário de você, tenho um tempo limitado de lazer. Irei direto ao assunto, então, falou Sirius ficando em pé. Era bem mais alto do que Snape. E Harry reparou. Fechou um punho no bolso da capa, segurando sem dúvida o punho da varinha. Se eu souber que você está usando essas aulas de oclumência para infernizar a vida de Harry, terá de acertar contas comigo. Que comovente, debochou Snape. Mas você, com certeza, já notou que Potter se parece muito com o pai dele, não é? Já, respondeu Sirius com orgulho. Bom, então sabe que ele é tão arrogante que as críticas simplesmente resvalam nele, disse Snape com a voz de seda. Sirius empurrou a cadeira bruscamente para o lado e contornou a mesa em direção ao outro. Ao mesmo tempo que puxava a varinha, Snape puxou a dele. Pararam se medindo, Sirius furioso, Snape calculista, seus olhos correndo da ponta da varinha para o rosto do oponente. Sirius, chamou Harry, mas o padrinho não pareceu ouvi-lo. Eu lhe avisei, ranhoso, disse Sirius, seu rosto a menos de meio metro de Snape. Não me interessa se Dumbledore acha que você se regenerou. Eu sei que não. Ah, então por que não diz isso a ele? Sussurrou Snape. Ou tem medo de que ele não leve a sério o conselho de um homem que está há 6 meses se escondendo na casa da mãe? Me diga, como anda Lúcio Malfoy ultimamente? Imagino que encantado com o fato do seu cachorrinho de estimação estar trabalhando em Hogwarts, não? Por falar em cachorros, disse Snape mansamente, você sabia que Lúcio Malfoy o reconheceu da última vez que arriscou uma escapulida? Ideia brilhante, Black, deixar que o vissem em uma segura plataforma de trem. Arranjou uma desculpa irrefutável para nunca mais deixar o buraco em que se esconde, não? Sirius ergueu a varinha. Não! Berrou Harry pulando por cima da mesa para se interpor aos dois. Sirius, não! Você está me chamando de covarde, berrou Sirius, tentando tirar Harry da frente, mas o garoto não se mexeu. Ora, suponho que sim. Harry, saia da frente! Vociferou Sirius empurrando para o lado com a mão livre. A porta da cozinha se abriu e toda a família Weasley mais Hermione entraram, todos parecendo muito felizes, trazendo um orgulhoso Sr. Weasley vestindo um pijama e por cima uma capa de chuva. Curado! Anunciou animadamente para todos na cozinha. Completamente curado! Ele e os outros Weasley ficaram paralisados à porta, contemplando a cena na cozinha, também suspensa, em que Sirius e Snape olhavam para a porta, com as varinhas apontadas uma para a cara do outro, e Harry, imóvel entre os dois, tentando separá-los. Pelas barbas de Merlin! Exclamou o Sr. Weasley, e o sorriso desaparecendo do rosto. O que está acontecendo aqui? Sirius e Snape baixaram as varinhas. Harry olhou de um para o outro. Ambos tinham no rosto uma expressão de extremo desprezo, contudo a entrada repentina de tantas testemunhas pareceu tê-los chamado a razão. Snape embolsou a varinha e atravessou a cozinha, passando pelos Weasley sem fazer comentário. A porta olhou para trás. 6 horas da tarde, segunda-feira, Potter. E foi-se embora. Eita, motoqueiro bom, hein? Meu Deus do céu, sou coeiro. Sirius seguiu com um olhar mal-humorado, a varinha segura ao lado do corpo. O que estava acontecendo? Tornou a indagar o Sr. Weasley. Nada, Arthur, respondeu Sirius ofegante, como se tivesse acabado de correr uma longa distância. Só uma conversa amigável entre 2 velhos amigos de escola. Aparentemente, com um imenso esforço, ele sorriu. Então, está curado? Ótima notícia, realmente ótima. Não é? Disse a Sra. Weasley, conduzindo o marido até uma cadeira. Enfim, o curandeiro Smeltke fez sua mágica, encontrou um antídoto para o que quer que fosse que a cobra tinha nas presas. E Arthur aprendeu a lição de não se meter com medicina de trouxas, não foi, querido? Acrescentou ela um tanto ameaçadoramente. Foi, Molly, querida, disse o Sr. Weasley com humildade. A refeição daquela noite deveria ter sido muito alegre com a volta do Sr. Weasley.
Harry via que Sirius procurava fazer com que assim fosse, mas o padrinho não se esforçava para dar gargalhadas com as piadas de Fred e George, nem oferecia aos outros mais comida. Seu rosto se fechara numa expressão melancólica e reflexiva. Harry acabou separado dele por Mundungo e Olho Tonto, que tinham passado para dar os parabéns ao Sr. Weasley. Ele queria dizer a Sirius que não devia dar ouvidos a nada que Snape dissera, que o colega estava instigando-o deliberadamente e que os outros não pensavam que o padrinho fosse um covarde por obedecer a Dumbledore e ficar quieto no Largo Grimmauld. Mas não teve oportunidade, e vendo a expressão fechada no rosto de Sirius, Harry chegou a duvidar se teria se atrevido a dizer alguma coisa mesmo se tivesse tido oportunidade. Em vez disso, cochichou para Rony e Hermione sobre a ordem que recebera de tomar aulas de oclumência com Snape. Galera, real mesmo. Eu estou ficando com fome. Porque eu não almocei, né? Como eu disse no começo da live. Então eu vou parar por aqui, no meio ali do capítulo... Do capítulo 24. 24? Acho que era. Nem lembro mais o número do capítulo, mas era o 24, acho. E vou encerrar a live por aqui, pessoal. Então, um grande beijo pra todos vocês. Muito obrigado pela participação na live, quem veio me assistir hoje. Espero que tenham gostado dessa pequeno pedaço de Harry Potter. E muito provavelmente amanhã tem mais. Então, até amanhã, pessoal. Tchau!